Fala aí, rapaziada, tá de volta ao Barões do Rádio e hoje com um personagem fundamental da história do jornalismo esportivo. Ele veio muito jovem, fugindo da guerra na Itália e aqui no Brasil ganhou o apelido de mestre. Estou falando do grande Cláudio Karsug, um dos maiores entendedores de automobilismo do mundo e, claro, sabe tudo de futebol, acompanhou de perto desde a Copa de 50. O Karsug hoje vai contar muitas histórias aqui no Barões do Rádio. Esse Barões do Rádio que tem o apoio do pessoal do Magazine Luiza. Um abraço para o Fred, para o Diego, galera do Magalu. A partir de agora, tem Cláudio Karsug para você. Barões do Rádio. Cláudio, é um privilégio você me receber aqui na sua casa no Barões do Rádio. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a visita de vocês. É sempre agradável bater um papo com os amigos. Cláudio, eu queria começar pela sua história de chegada ao Brasil. Com quantos anos chegou no Brasil? Como é que foi esse processo? Eu cheguei ao Brasil com 14 anos. O processo, vou resumir rapidamente, meu avô tinha vindo ao Brasil em 1800 e nada, ele e o irmão puseram uma firma de importação, depois meu avô voltou para a Itália, o irmão dele ficou aqui, enfim. No fim da guerra, esse irmão de meu avô falou, olha, eu consegui evitar que os nossos bens fossem anexados pelo governo brasileiro como súditos do eixo. Aí minha avó falou, mas minha avó tinha uma filha única, que era minha mãe, e um neto único, que sou eu. Falou, imagine, tem que ir todo mundo, porque daqui a pouco tem uma terceira guerra mundial, chega. Era esse o receio à época? Já passamos 2 guerras aqui na Itália, tem que ir todo mundo. Meu pai não gostou muito da ideia, porque ele era advogado, tinha escritório dele. Estava bem na Itália? Estava bem e tal. Mas, enfim, falou, tá bom. Como geralmente as mulheres têm razão e levam a melhor, falou, tá bom, vamos. Uma ideia era de vir, ficar 1 ano e depois voltar. O diretor do Corriere dello Sport de Roma era amigo de meu pai, então a preocupação de meu pai é que eu não perdesse a fluência de escrever em italiano. Escrever, normalmente, não a cartinha de Natal para a avó, um bom Natal e tal. E como isso foi em 46, como em 50 ia ter a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele falou, olha, então pede para o Cláudio fazer uma série de matérias, não de atualidade. Corinthians ganhou no São Paulo, isso não interessa para ninguém. Mas como é o Brasil, como é a torcida, como é o ambiente do estádio, tem briga, não tem briga, enfim, é tudo. Isso você tinha uns 16, 17 anos, por aí, mais ou menos? Aí, em 46, eu tinha 14 anos. 14 quando você chegou. Mas já desde os 14 você já começou a escrever? Aí eu já comecei a escrever porque depois, em 48, veio o Torino fazer uma série 4 amistosa, então eu fiz as matérias, fiz a cobertura, era o único jornalista italiano presente aqui. E rapidamente você já começou a entrar no jornalismo? Sim, e paralelamente eu concluí o colégio no Dante Alighieri e depois fiz engenharia na Poli. Primeiro porque você não falava português, óbvio, né? Não, eu entendia tudo, porque meu avô, minha avó falavam português também, tanto que eu pedia sempre, quando estivéssemos em público, eles tivessem que me fazer algum comentário negativo, alguma coisa, não faz isso, não faz aquilo, fala em português que assim ninguém entende. Então eu entendia perfeitamente. Tinha um pouco de dificuldade, é claro, de falar, falava assim um mínimo, e escrever não sabia. Tanto que chegamos aqui, minha mãe arrumou um professor de português para aprender a escrever. Quem que era o professor? Era um velhinho. Aí eu me lembro que a primeira coisa que ele falou, Cláudio, português é uma língua muito simples. Se escreve como se fala. Aí no Dante tinha o Jânio Quadros, que era professor de geografia. O Jânio mesmo, ex-presidente da República. Exato. Ele tinha trabalhava no escritório de advocacia junto com Porreta, que era o professor de português, de história. Aí, além de ser professor de geografia, ele dava aulas particulares, aí nós pedimos, e aí, felizmente, se eu falo
modéstia à parte, razoavelmente bem, escrevo razoavelmente bem o português, devo ao Jânio Quadros. Agora, Cláudio, me conta, você veio para o Brasil, você começou a fazer esses textos, né? Mas aí você acabou fazendo, na época, imagino que não tinha jornalismo, universidade, faculdade de jornalismo. Você acabou fazendo uma outra universidade, né? Sim, eu fiz engenharia na Poli. E aí chegou uma situação em que eu tive que resolver. Meu sonho era ser engenheiro, ter algum dinheiro, poder comprar lotes e fazer casas populares. É mesmo? Porque eu acho o seguinte, você fazer uma casa de 40 metros quadrados que seja funcional e não seja cara, é muito mais complicado. Isso me apaixonava. Mas, infelizmente, nós não tínhamos dinheiro para isso. Eu me lembro que até no começo, uma vez, fomos ver com meu pai um loteamento que naquele tempo era longe para burro, é a cidade de São Mateus. Hoje é bem mais perto. Muito, muito mais naquele perto. tempo, com a Parecia ideia a lua. com a ideia de comprar e fazer um lote inicial de umas 20 casas e vender. Mas aí não tinha o dinheiro, tentamos um financiamento em banco, mas não se conseguiu nada. Aí eu fiquei com essa possibilidade. Eu trabalho como engenheiro, mas tenho que trabalhar como empregado num escritório de engenharia. Trabalhei, inclusive, mais de um ano. E, paralelamente, se não posso ser jornalista. Mais ou menos ia ganhar a mesma coisa. E achei que ser jornalista era muito mais divertido. Além de me permitir conhecer praticamente metade do mundo, indo para cá, para lá. Já trabalhava na PAN naquele tempo, então... Foi essa a decisão? Resolvi ser jornalista, não me arrependo, até hoje eu faço com muito prazer. Para mim é um prazer escrever, falar, enfim. É uma profissão que eu gosto. Não sei se poderia recomendar ou não. Eu acho que depende muito de gosto. Porque eu acho, sempre pensei isso, como deve ser trágico aquele fim de domingo do cara que trabalha porque precisa, no dia 10, receber ordenado, mas começa a pensar, amanhã, segunda-feira, aquele chato do meu chefe, aquele outro que quer puxar meu tapete, deve ser uma desgraça. Você trabalhar porque precisa do dinheiro. Eu não, eu sempre trabalhei, claro, óbvio que precisava do dinheiro, mas numa coisa que me agradava. A gente já volta com a entrevista com o Karsug, mas eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui com o Magazine Luiza. Vou falar para vocês, esses dias eu estava precisando de várias coisas lá para casa. Resolvi abrir o super app Magalu e eu realmente me surpreendi, porque eu encontrei tudo o que eu queria, tudo mesmo, de verdade. Nunca imaginei, por exemplo, que eu iria comprar creme dental no app, ou então bolacha, fralda, produtos para pet, livros. E agora eu já sei, sempre que eu precisar de qualquer coisa, eu abro o app. Fora que sempre tem uma oferta imperdível por lá. Então faça como eu, baixa o super app Magalu e mantém instalado, viu? Assim você não perde nenhuma novidade. Muito mais do que você imagina, #tem no Magalu. E aí você começou a fazer o placar, depois você começou a comentar os jogos. E como é que foi esse momento? Porque você criou um estilo no rádio, estilo próprio. Você pensou nisso de alguma forma ou foi algo absolutamente instintivo? Você foi o que você é? Foi algo assim que aconteceu. A única lição que eu tive, e que na época eu fiquei muito impressionado quando ele me falou, e depois eu entendi que ele tinha razão, era do Mário Moraes. O Mário Moraes falou, olha, Cláudio, no rádio o importante é você falar com convicção. Chega e fala, olha, o sol é preto. O que pode acontecer? O cara acha que ouviu mal, o cara acha que você é maluco. Se você disser, olha, o sol resplandece e tal... Não vai dar certo. Não vai dar certo, não pegue ninguém. Qualquer coisa... Pode ser a maior bobagem, mas com absoluta convicção. Olha, é assim. E realmente ele tinha razão. Deu certo isso. Deu certo. Como é que era transmitir Fórmula 1 nessa época? Porque imagino que no começo não tinha televisão, ou já tinha televisão com a transmissão. Não, no começo
não tinha. Eu me lembro, por exemplo, que em 69 eu apresentei um pequeno filme, acho que de 5 minutos, da estreia do Emerson Fittipaldi em Fórmula 3 na Inglaterra. Chegou o filme aqui, eu fiz a narração em português. E como é que funcionava para narrar, para acompanhar? Porque você viu um carro passando agora, depois do tempo via, como é que era isso? Eu ia marcando. Quem era excelente nisso era a Suzy Fittipaldi, a mulher do Wilsinho. Tinha uma habilidade toda específica, ela não conseguia não perder nada. E claro que você começava, na primeira volta você marcava toda, mas depois, em umas 10 voltas, tal, você acabava ficando naqueles 10 primeiros, porque não dava para, quando tinha ultrapassagem, coisa, mas enfim. Essa era a base. E ao mesmo tempo você tinha um cronômetro. Sim. Eu lembro, meu primeiro cronômetro era, nem era 10º de segundo, era 5º de segundo. Puxa. Depois comprei um de 10º de segundo e depois um diretor da Volkswagen, um alemão que era muito meu amigo, me deu de presente um de 100º de segundo, que era Uma revolução à uma época. revolução, era supra-sumo na época, era pequenininho, parecia um maço de cigarro, eu com o meu lá, agora 100º de segundo. A diferença do primeiro para o segundo, 3 segundos e 12. Demais, demais. Como é que foi acompanhar essa evolução do automobilismo no Brasil, né? Primeiro com o Emerson, depois com o Piquet, o Senna. Como é que foi ver tudo isso de perto para um admirador do automobilismo? Foi muito bom. Inclusive porque eu entendia perfeitamente, e a Globo não tinha essa noção, de que aquilo era um feito, um acaso da vida. Porque em lugar nenhum do mundo você tinha tantos campeões se sucedendo. Antes você tinha tido o Chicolani, tudo bem, mas depois Emerson, Piquet, Senna, tudo Barrichello, Massa também, Sim. enfim, ficando só naquilo. Em pouco tempo, 3 grandes campeões. Parecia algo comum na época, né? Uma A safra A Globo inacreditável. achou que era comum, que era normal. Inclusive, o Stewart brincava, diz, deve ser água no Brasil, que dá isso. Mas era absolutamente fora do comum. Você vê, a Espanha, quanto tempo levou para ter o Alonso? A Alemanha, depois dos grandes campeões dos anos 30, Lange, Caracciola e os Brautich, teve que esperar até Schumacher nos anos 90. Então, 60 anos de espera. A Itália, o último grande campeão, foi em 52, Ascari. Até hoje não tem ninguém. Quer dizer, não tem ninguém de nível assim. Então, o fora de série é um acontecimento que você não tem uma justificativa. Eu trago sempre como exemplo o tênis feminino. Tênis feminino em nível mundial brasileiro não existe. Mas, no entanto, teve Maria Esther Bueno, que foi uma das maiores tenistas do mundo todo. Por que nasceu aqui? Sabe Deus. Agora, Cláudio, Não tem nenhuma justificativa. nenhuma. Não tem nenhum DNA. E isso foi uma época maravilhosa do automobilismo brasileiro. Claro. Você viu de perto o Ayrton Senna crescer. Tem, aliás, histórias maravilhosas. Tem uma que ele ficava ali junto com vocês no programa da PAN e não era muito... porque o programa não era de esporte, era de futebol. Tem essa história. Aquilo Né? até merece, se você me permite, Lógico. lembrar isso. Era o falecido Cândido Garcia, o responsável pelo programa, e o Senna vinha lá. Era ainda, ele começava correndo aqui no Brasil e tal. E eu claramente ficava incomodado porque ele chegava pontualmente a meio-dia e mal conseguia falar 30 segundos a 1h29:30. Então ele sentava perto dele, tentava ficar conversando, tal, naquela situação. Fazendo uma sala ali para ele. Sim, que para mim era absolutamente incômoda, porque eu achava que era uma falta de educação, mas não podia fazer nada, o programa não era meu, o que eu podia fazer é ficar batendo papo com ele e tal. Que, aliás, depois ele deu o troco, porque eu me lembro uma vez, nós estávamos, era um grande prêmio na Europa, eu não me lembro bem se era Monza, né? Bom, sei que Cândido estava lá e falou para o Senna, olha,
queria fazer uma gravação, tá? Espera um pouquinho, tal, eu tenho que fazer ainda uma coisa. Ele entrou lá, acho que demorou 1 hora e meia. Aí desceu, falou, puta, me desculpa porque tem um compromisso, tá? Pegou, foi embora. O Cândido sofreu o que o Ayrton sofreu nessa época lá Eu falei, guardando na Cândido, Pan. tá vendo? O que se faz, se paga. É. Agora, Cláudio, tem algumas histórias, ainda falando sobre automobilismo. Teve um grande prêmio de Suzuka, que eu li essa história, que eu achei maravilhosa, que estavam transmitindo o treino numa televisãozinha que não estava funcionando muito bem, que era o Nilson que estava narrando. Você lembra dessa história também? Lembro. Que era realmente muito complicado, porque já se você tem uma boa imagem, é complicado porque você estando longe, você não tem o dia a dia. Quer dizer, por exemplo, se você vai transmitir o Grande Prêmio no domingo, a quinta-feira é o dia básico, porque a quinta-feira é o dia que o pessoal chega no autódromo e ainda não está preocupado com os treinos que são sexta e sábado. Então, já vendo pela televisão, uma boa televisão é complicado. Lembrando um pouco da história, estava ali o Nilson César, narrador histórico da Jovem Pan, de Fórmula 1 durante tantos anos, junto com o Cláudio, né? Estava ali narrando e não dá para ver direito o que estava passando, mas o Nilson estava narrando como se tivesse uma maravilha a imagem, enfim, não fazendo isso. Aí ele chamou o Cláudio, o que você está achando, sei lá, do Schumacher? E o que você respondeu, Cláudio? Não estou achando nada. Esse é o Cláudio. Agora, ao longo desse tempo todo, Cláudio, você já viveu situações, imagino, semelhantes, assim, de improviso, de conseguir... Sim, uma, por exemplo, que foi em 70 no México. Em 70 havia um problema ainda de circuitos de transmissão. O Brasil só tinha 3 circuitos. Infraestrutura mesmo, de canal. Infraestrutura, não tinha como, não tinha satélite, enfim, era uma zorra. Aí o circuito foi, um dos circuitos era a PAN, o Joseval, Bandeirantes com Fiore e Nacional com Pedro Luiz. Era um pool formado à Era época, um pool né? formado. Aí, tudo bem. Fomos lá, um mês antes de começar a coisa, porque o Brasil, naquele tempo, parava tudo, então não dava para ir. Ficamos em Guanajuato, que é uma cidadezinha universitária no interior do México, onde tinha o retiro da seleção brasileira, um retiro assim todo militarizado, porque tem tudo milico. O Cláudio Coutinho, o chefe da delegação, era tudo militar. Mas era uma época, época diferente. Típica no caso, mas funcionava direito. Para nós não tinha problema nenhum, porque nós... O único problema que eu me lembro que tive, que além de fazer pela rádio, eu ajudava o pessoal do Correio dello Sport. Aí, na época, eu já tinha me transferido para outro jornal, o Tuttosport de Torino, e o pessoal veio para cá. E me lembro que era um pessoal meio de esquerda. Então, a primeira coisa, o cara chegou, o diretor, que era meu amigo, falou, pô, Cláudio, como é que é lá no Brasil? Tem essas histórias, diz, eu falei com um brasileiro que teve que fugir, tá? Disse, os caras botam no avião e jogam no mar para matar os caras. Olha, eu não sei de nada. Nunca vi. Aqui ninguém fala nada, tá? Provavelmente são notícias. Você sabe muito mais estando aí em Torino, claro, daquilo que eu sei estando aqui no Brasil. Normalmente não tenho a menor ideia. Mas enfim. Aí, uma quarta-feira, último treino da seleção brasileira, jogo contra o time do Leão. Aí fomos lá, tá, já o pool, a abertura 1 hora antes, entrevistas, pá. Foi grandioso, a época foi uma coisa muito grande. Sim, 3 comentaristas, eram o Mário Moraes, o Mauro Pinheiro, que era muito meu amigo, e eu, pá. Aí radiamos todo o jogo, entrevista depois do jogo. Os narradores, eles narravam partes da partida, não é isso? Narradores narravam meia hora, 15 e mais meia hora. Tanto que eu me lembro que eu gozei o Joseval no sábado, que eu tinha visto, tínhamos feito a disputa ao 3º lugar da Alemanha e Uruguai, e a Alemanha estava aos pedaços, porque tinha feito uma prorrogação contra a Inglaterra, outra prorrogação frente à Itália. Então eles jogaram meia hora, depois se fecharam todo mundo lá atrás
para defender 1-0 e tal. Eu falei, olha, Zé, amanhã a Itália vai aguentar mais ou menos até os 15, 20 do segundo. Depois vai parar, porque não tem mais condição. Quando você entrar, você está roubado, porque o jogo já está decidido. Cláudio, não se preocupe, eu faço poesia. E então nós fomos lá, irradiamos tudo esse troço, pá. Aí acabou, me lembro quem foi, se era o Fiore, alguém chamou, alô Rio, Lembratel, tá? O cara da Lembratel falou, olha, gente, não chegou nada. Gente do céu, imagina o desespero, que loucura, Copa de Aí 70 eu me lembro que estavam aqui, estava aí o Mauro Pinheiro, aqui o Mário Moraes, um olhando para a cara do outro e falando, pô, e agora? E se na abertura da Copa dá o mesmo problema. Dá o mesmo problema. Mas aí o problema foi eliminado. Não sei se você quer que conte. Eu quero muito que você conte essa história. É a história do Pedro Luiz, que eu aprendi muito com ele. Bom, fomos para a cidade do México. Eu tinha sido escolhido para ser o chofer oficial. O piloto oficial da piloto turma. oficial. Acho que tinha um Maverick 4 portas, não me lembro, um carrão grande americano. Aí estava lá no hotel, numa boa, no sábado, Pedro fala, Cláudio, vamos para o estádio. Falei, pô, Pedro, o estádio, o jogo é amanhã, vamos fazer hoje aqui. Fica quieto, vem comigo e você aprende. Tá bom, vamos lá. Chega no estádio, quem é o responsável do portaria ali? Portaria, tá, aí um mexicano lá, tudo mole, tudo coisa, que os caras não são muito de trabalhar. Sim, amanhã. Aí o cara falou, não, nós somos de rádio de Brasil, a Rádio Nacional, é mais importante, tá, onde dejo o coche amanhã, onde estacionamos amanhã, tá, o cara falou, é aí, tá, tá bom, então, $10 na mão do cara. Pro porteiro ali. Pro porteiro. Muitas graças, Dom Pedro, tá, já mudou tudo. Tá. Eu quero ver a cabine. Então, ele é o responsável da cabine. Aí veio um cara, né, mostrou as cabines e tal. Uma dessas de vocês e tal. $50 na mão do cara, a melhor cabine era a nossa. Aí, quem é o engenheiro de som que vai? É um cara, muito gosto, tá? Sempre a história, olha, é mais importante, a rádio do Brasil, contamos muito com o auxílio de vocês para amanhã, tá? Que tudo salga bem. $200 na mão do cara. Resultado. Isso o dia anterior. Sim, o dia anterior que não tinha ninguém. Nada. Aí, no domingo, chegamos, já estava o lugar reservado para o carro nosso. Aí, antes de começar a transmissão, esse engenheiro falou, transmissão tudo ok, circuito perfeito. No circuito de retorno tem um barulhinho. O retorno é o que fica no ouvido de quem está ali narrando, né? Não que o som que vem do Brasil. Tá perfeito o som do Brasil. O som do Brasil perfeito. Eu falei, bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Eu falei, não, mas eu tiro o circuito da Tupi de transmissão, dou para vocês para ter o retorno perfeito e eles transmitem com um pequeno barulhinho azar deles. Essas coisas, né, para quem está acompanhando agora, são coisas da história do rádio, numa época que havia essa dificuldade absurda, né, Cláudio? Sim, claro. O mais gozado é que aqui em São Paulo tinha o Samir Hazuki, que você deve ter conhecido, que ficava de cabelo em pé com os gastos do Pedro. Claro. Porque o Pedro, volta e meia, mande mais dinheiro, e acabou o dinheiro. Resolve assim, né? Essa que eu contei é uma das histórias que estão no meu livro. Quem quiser ver o resto pode entrar no site karsug.com.br e recebe em casa, paga lá e recebe em casa devidamente autografado. Um livro que tem todas essas histórias e tem uma história muito gozada na feitura dele. Porque como começou a ideia? O Reale Júnior e o Flávio Prado insistiam que devia fazer um livro para contar toda essa história. Eu falava, pô, isso é uma história que não interessa para ninguém. Na lógica interessa. Quem é que vai se interessar saber o que aconteceu em 70 na redação, coisa?
não funcionam de jeito nenhum. Aí minha filha encampou a ideia, o Rally também insistiu e tal, e ela ficou batendo, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. Eu falei, não vou fazer não. Aí ela conseguiu ler Rouanet. Eu falei, bom, tudo bem, você conseguiu, mas isso não dá nada. Não dá patrocínio, nada, eu não vou fazer. Ela conseguiu o patrocínio da Fiat. Especial. Falei, bom, agora não tem mais jeito. E tem umas fotos maravilhosas aqui no livro. Inclusive tem uma foto minha de cabelo. Tem uma foto do Cláudio de cabelo aqui. A gente vai colocar durante a nossa edição aí. Ô, Cláudio, mas com essas pessoas que você viveu tanto tempo, né? Imagino também tem outras histórias. O Pedro Luiz, você está me falando que é uma figura, né? Sim. Pedro Luiz, eu tenho a imagem realmente muito positiva. Aprendi muito com ele nessa parte de... Hoje já não é mais necessário, mas naquele momento era muito importante você saber fazer public relation, digamos. Aprendi com Edson Leite lá na Bandeirantes, que aliás o Edson Leite, eu me lembro uma vez, acho que foi em Bauru, ele tinha uma amante lá. Então chegou lá e não sei que raio que deu, se o marido soube, sei que ele ficou todo, assim, avisar, olha... Então ele agachou e ficava olhando por um buraquinho da parede, lá da cabine de rádio, e irradiando. Nossa, que loucura, que loucura. Conta a história da África do Sul também, Cláudio. Pô, na África do Sul, quando nós chegamos lá em 74, a grande preocupação era, lógico, ir logo na rádio local. Então, nós fomos lá no prédio, olhar um prédio muito bonito. Para mim, a África do Sul foi uma surpresa, porque eu tinha apenas os relatos do diretor do meu jornal, o Tuttosport, que era um cara de esquerda. Então, ele me tinha enchido a cabeça, África do Sul, apartheid, não sei o quê, papá. Tinha pintado um troço do século passado. Eu, de cara, cheguei lá, no aeroporto de Asmut, falei, caramba, que lugar. Se isso é atrasado, pô, é 1000 vezes melhor do que Viracopos, sem falar de Congonha, tá? E a cidade era uma puta cidade, claro. Você vivia coisas esquisitas. Você estava andando na rua, vinha um negro, o negro descia da calçada para você passar, sabe? Umas coisas que não dá para entender. Mas aquilo como país era um senhor país. Eu me lembro, fomos ver um shopping, que elas chamam de mall, tinha uma concessionária Ferrari no andar terra. Você podia comprar o carro e saía já com o carro lacrado, pronto. Então, realmente, era um país cheio, assim, de, digamos, contradições, e depois evoluiu, naturalmente. Hoje já é um país como outro qualquer. Mas, voltando ao caso da rádio, então nós fomos lá na sede da South African Broadcast Corporation, entramos lá no elevador, e aí veio correndo uma moça, antes que fechar a porta, conseguiu entrar, loira, muito bonita, vestido vermelho, que acho que ela tinha ficado sem respirar 10 segundos para conseguir fechar o vestido, porque estava tão apertado que parecia que ia estourar. Aí o Pedro e o Jorge Cury começaram a analisar a anatomia da mulher. Olha que peito, não sei o quê, pá, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não sei o quê e tal. Em voz alta. Eu fiquei quieto, tal. Bom. Aí chega no 6º andar, que era onde tinha que descer, ela também ia descer, abre a porta, a moça vira e fala, senhores, tomem cuidado, porque na África do Sul muita gente sabe português. Tomaram um susto danado. Cláudio, como é que foi essa passagem pela Rádio Bandeirantes, essa época? Porque você trabalhou quase a vida inteira na Jovem Pan, mas Exato. Foi um período bom extremamente importante, foi, não sei se posso usar essa palavra, o pulo do gato da minha carreira. Pulo do gato igual o Zé Paulo, né? Exato. Porque eu saí da PAN
em 57, e na PAN praticamente eu era um modesto ajudante do Narciso no plantão. Então, fazia parte internacional, tá, mas não saía muito daquilo. Eu fazia alguma coisa de automobilismo no programa do Fittipaldi. Na Bandeirantes, não. Na Bandeirantes eu pude realmente crescer como profissional, me realizar, tanto que depois só saímos da Bandeirantes porque o Paulinho Machado de Carvalho nos contratou com oferta que era absolutamente irrecusável. Não sei agora o dinheiro da época qual era, enfim, eu ganhava 70 na Bandeirantes e fui ganhar 250 na Record. E me lembro até agora que, ao mesmo tempo, o Pedro Luiz tinha saído da Bandeirantes e indo para a Nacional, aí o Samir Razuki nos chamou na casa dele para conversar, tá? Pô, vocês não podem ir embora, eu, Joseval, Orlando, Braga, e fomos lá, Braga e eu, que mais ou menos estávamos liderando o negócio, tá? Porque tinha o negócio da multa também. A multa, eu falei, tudo bem, eu pago a multa, depois vocês me ressarcem como puderem. Então. E aí, tal e coisa, nós oferecemos 400. Então, o Braga olhou para mim e falou, caramba. O que a gente faz agora? O que ele faz? A vontade era dizer, tá bom, perfeito, eu gosto da Bandeirantes e conheci a Wendel, então nem falar. Tá. Eu falei, mas pô, não dei uma palavra pro Paulinho. Besteira total. Palavra, pelo menos naquele tempo, não valia nada. Não valia nada. Todas as promessas que fizeram não se concretizaram. Não foram cumpridas, de publicidade, de investimento, de coisa e tal. Mas, enfim, para dizer como era diferente o mercado hoje em dia, se você fizer isso, você chega lá, eu vou embora, o cara te fala, até logo, passe bem, muito obrigado. Um abraço. E um abraço. Mas, enfim, era um mundo diferente. Você sente alguma mágoa da forma que você saiu da Jovem Pan depois de quase 60 anos, Cláudio? Não tenho mágoa nenhuma, por uma razão muito simples. É que, com o passar do tempo, você encara melhor as coisas, você tem uma visão, não digo histórica, mas é uma visão mais fria, mais racional. Eu trabalhei na PAN com 3 gerações. O Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Tuta, e depois os filhos, o Tutinha e o Marcelo. Cada qual tem as suas características, cada qual tem as suas ideias. Muitas vezes, aquela ideia que é normal de todo filho que sucede ao pai. Quer colocar sua marca? É numa empresa familiar. Meu pai já está superado, tá? Não é assim, tem que ser assado. Tá? Então, eu entendi perfeitamente, é normal que eles quisessem mudar e tenham um excelente relacionamento com eles todos, não tenho mágoa nenhuma, apenas uma lembrança muito agradável de um longo tempo de trabalho. Quero contar 2 rápidas histórias do Cláudio, porque, para mim, o Karsug é um dos maiores comentaristas de esportes em geral. Obrigado. E tem um poder de concisão único. O Cláudio fez o comentário, até hoje, menor da história, mais rápido da história do futebol. Era um jogo que o Cláudio estava fazendo o posto, estava em Santos, né? Exato. Você lembra disso, Cláudio? Sim. Conta pra gente, então. Então, eu estava falando em Santos, era um posto e me chamaram. Era o Silvério girando a turma, né? Exato. Me chamaram e o Silvério gastou 30 segundos para dizer que eu tinha que fazer um comentário rápido. Na verdade, na hora eu fiquei meio puto. Eu falei, pô, me chama, eu uso os 30 segundos para comentário. Ele perguntou, o jogo foi bom? Foi. Acabou ali. Acabou aí. O Silvério engasgou, porque acho que ele estava aproveitando para tomar água. Foi assim, ó. Cláudio, estamos sem muito tempo aqui, Cláudio. A gente está girando a equipe. Cláudio, fala uma coisa. Rapidamente, como é que foi? Rapidamente, por favor. Isso o Silvério falando, né? 30 segundos. 0-0, Santos e Noroeste. O resultado é justo, Cláudio?
Foi. Parou ali. É o espetáculo. E eu queria dizer que até hoje, o elogio que eu mais guardo no coração foi um que o Cláudio fez. Eu era muito jovem, na PAN à época, né? Tá aqui o livro do Cláudio, se alguém quiser comprar, entra lá, carsug.com.br, tem todas as instruções, você recebe em casa, devidamente autografado. Ansioso para ler. Eu era muito jovem, tinha acabado de entrar no Jovem Pan, e o Karsug falou o seguinte, e isso para mim foi, esse moleque não fala bobagens. Eu já fiquei assim no céu, porque esse tipo de comentário foi especial. Cláudio, muito obrigado por ser Eu que agradeço, foi um bate-papo extremamente agradável e eu sou grato a você pela ideia desse bate-papo. A gente, Cláudio, sempre quando está aqui no encerramento do programa, né, a gente gosta de fazer uma singela homenagem para quem há tanto tempo participou da história da vida de tantas pessoas, né, de quem fez do rádio algo muito especial. Então, eu queria, por favor, pedir aqui o pessoal trazer esse singelo troféu para você. Muito obrigado, muito Cláudio. Obrigado, eu que agradeço. Tá aí, ó. Muito bacana. Troféu Barões do Rádio para você. Vou botar em um lugar de destaque na minha escrivaninha. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Eu te amo! Barões